dois estavam ali na mata ali, caçando borboleta. Aí de repente, eles veem um tigre. E o tigre está muito perto deles. O tigre está muito próximo deles. E o tigre está estático. O tigre está prestes a dar o bote. E eles olham para o tigre e eles ficam também estabilizados, eles ficam paralisados. Aí um deles tira a bota, pega na mochila um tênis e vai colocando o tênis vagarosamente. O outro olha para ele e fala assim: você está de brincadeira, né? Você acha que você vai conseguir correr mais do que o tigre? Aí ele vira para ele e fala assim: eu não preciso correr mais que o tigre, eu só preciso correr mais do que você. Então essa é a salvação individual. A salvação em que você calça o tênis, tira a bota, calça o tênis e área. E você não se preocupa com quem está do teu lado. Aleluia! Isso é salvação individual. Na verdade, esse conceito de salvação não é bíblico. Não faz parte do Evangelho, esse tipo de salvação individual. Nós temos diversos textos na Bíblia em que a salvação é coletiva. Ou todos se salvam, ou então ninguém se salva. Em Atos 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso é um conceito coletivo de salvação. Esse texto não quer dizer que se eu me converter, a minha família toda vai ser salva. Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer, esse texto é claro. Esse texto quer dizer, se eu for salvo, eu vou poder mudar as minhas atitudes para com a minha família. Eu vou poder mudar as minhas atitudes para com a minha filha, para com a minha esposa, para com a minha tia, para com o meu vizinho, para com o meu patrão. Eu salvo, eu vou influenciar através da minha salvação pessoas que estão à minha volta. Aleluia! Eu salvo, vou passar a agir diferente. Para que eles possam presenciar o Deus conosco, através da minha vida. Então a salvação minha vai se estender para com essas pessoas que estão no entorno. Então eu preciso do outro para ser salvo na realidade. E o outro precisa de mim para ser salvo. Cristianismo é comunidade. Cristianismo não é eu pôr o tênis e sair correndo e deixar o outro para trás para que o tigre estraçalhe com ele. A salvação cria um ambiente propício para os outros serem salvos. Eita Deus, é verdade. Mas não salvos para ir para o céu. Não é dessa salvação que eu estou dizendo desde o início. Eu estou falando da salvação de ser arrogante. Eu estou falando da salvação das ciladas que o inimigo coloca nas nossas vidas, para que nós fiquemos travados nos nossos afazeres. É esse tipo de salvação que eu estou falando. Salvos de escorregar nas cascas de banana que a vida nos coloca à nossa frente. Salvo das ciladas do inimigo. A Bíblia, principalmente a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, tem o conceito de salvação nacional. Veja o caso de Nínive. Todos aqui lembram, né? Jonas diz que se converteu a cidade toda. Não acredite que cada indivíduo se converteu. Não foi assim. Individualmente. A cidade toda se converteu coletivamente. A salvação individual, a salvação egocêntrica que se dá no meu coração, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. O Brasil vai se converter. Isso não significa que todos os indivíduos vão se salvar individualmente. Converteu-se a cidade de atitude, de mentalidade, de leis que transformam a cidade. Essa é a transformação. A fé cristã precisa de uma comunidade. Por isso existe a igreja. É para isso que existe a igreja. A igreja propicia esse agrupamento para atingir a salvação. Igreja significa eclésia. Eclésia legislativa. Houve uma assembleia de alunos. Pela raiz da frase,
houve uma igreja de alunos. A salvação na Bíblia é coletiva. Mateus 16:18, Jesus diz: eu vou edificar minha igreja. Ele diz: vou criar uma assembleia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você lê assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Veja bem, geração eleita não é pessoa eleita, isso é coletivo. Sacerdócio real não é sacerdote real, isso é coletivo. Nação santa não é pessoa santa, isso novamente é coletivo. O que é o cristianismo? O cristianismo é gerar comunidade, é gerar uma nação. Não tem nada a ver com eu ser salvo, eu colocar o meu tênis e o outro ser estraçalhado pelo tigre. O conceito de vamos formar uma comunidade, sejam salvos, é a Arca de Noé, por exemplo. É preciso ter a arca para que as pessoas que estejam dentro da arca sejam salvas. E essa arca pode ser a sua família, pode ser a sua igreja, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser a sua nação, pode ser esse tipo de ambiente. O prédio onde você mora. Por isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, Paulo diz assim: vocês são um corpo, não um membro, um braço, mas um corpo. Porque se por um acidente o meu braço for cortado e cair aqui, vocês vão dizer assim: nossa, que coisa feia, cobre para as crianças não ver. É horrível, é traumatizante para as crianças, não deixa elas ver. Paulo diz: vocês são o corpo de Cristo, cada um ligado a esse corpo, porque fora do corpo é uma coisa horrível. Capítulo 33 de Coríntios: quando for tomar a ceia, espere uns pelos outros. E hoje é dia de ceia. Então, novamente, na outra ceia eu falei a mesma coisa. E teve pessoas que tomaram direto as duas, tanto o pão como o vinho. É necessário esperar. Por que é necessário que nós esperemos as pessoas para que nós tomemos juntos a ceia? Porque tem pessoas que têm cognição diferente, tem pessoas mais humildes, tem pessoas que estão pensando em outras coisas. Então nós temos que andar junto com todas as pessoas que estão à nossa volta. Não é calçar o tênis e sair correndo na frente. Em Atos capítulo 2 diz assim: no dia do derramamento de Pentecoste tinha 120. Jesus se reuniu com 12. Em Marcos 3, versículo 14. Juntou 70 discípulos em Lucas 10. Veja como é coletivo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, foi visto cerca de 500. É coletivo, querido. A Bíblia inteira fala a respeito de coletividade. Nós somos uma coletividade. E é na coletividade que as pessoas são salvas. Não é uma coisa solo. A fé cristã é comunitária, desde o princípio, desde os primórdios da Bíblia escrita, a fé é comunitária, não é individual. Em Atos 2, versículo 42, a Bíblia diz: a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão do pão e ao repartir entre eles as orações. E todos estavam cheios de temor, faziam-se muitas maravilhas através dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e distribuíam a cada um. Chegavam a vender seus bens e distribuíam entre eles. Por que que isso acontecia naquela época? Por que que isso não acontece hoje? Naquela época, a percepção daquelas pessoas é que Jesus tinha dito que ele iria voltar, e para eles estava no dia deles voltar. Ele tinha acabado de ressuscitar, e para eles achavam que ele já estava prestes a voltar. Mas pensa bem, qual a maneira que nós temos que pensar hoje? Nós não teríamos de pensar da mesma forma?
Porque Jesus está às portas. O máximo que nós conseguimos viver é 70, 80 anos, que nem já foi falado aqui hoje, que a partir disso é enfadonho. Então Jesus, ele está às portas para voltar a qualquer momento, assim como estava em Atos dos Apóstolos, aonde eles dividiam os bens. Nós precisamos resgatar essa concepção de comunidade nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa família. Nós precisamos viver isso diante de Deus. Essa introdução toda que eu fiz é para mostrar que o texto que foi lido é muito interessante. É muito interessante. A história de um paralítico que foi agraciado pela fé dos seus amigos. Essa é a história de um paralítico que foi agraciado pela fé dos seus amigos e foi levado à presença de Jesus. Pensa bem, 4 amigos pegaram a maca desse paralítico, subiram no telhado, destelharam o telhado, amarraram a maca e desceram ele em cima de Jesus. Queridos, o texto é tão maravilhoso que se você olhar aqui, olha, eu vou ler de novo aqui, olha, presta atenção. Lucas 5, versículo 17. Veja bem se você nota alguma coisa de semelhança com os nossos dias. Nós temos congresso nas igrejas, não temos? E aí quando nós fazemos um congresso, o que a gente faz? A gente chama todas as igrejas para poder participar do congresso. Não é assim que acontece? Você já viu essa história, você já viu isso acontece aqui, acontece em outras igrejas. Presta atenção, olha. E aconteceu que num daqueles dias estavam ensinando e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias. Era um congresso, queridos. Isso daqui que nós estamos relatando foi um congresso. Eles vieram das aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali, e o local estava tão cheio. Era uma casa e eles estavam dentro da casa, mas não cabia mais ninguém dentro da casa. Tanto é que os discípulos, essas pessoas, não conseguiam chegar com aquele paralítico por um modo comum, pela entrada, pelas laterais, não conseguia. Eles só viram um caminho a seguir, é subir no telhado. Olha a operação de guerra que esse pessoal fez. Presta atenção, subir num telhado, destelhar, amarrar a maca e descer com o paralítico em cima de Jesus, porque eles precisavam colocar aquele paralítico na presença de Deus. Querido, você já alguma vez colocou alguém na presença de Deus na sua vida? Você já propiciou que alguém se achegasse a Deus através do seu testemunho, através da sua fala, através da sua palavra, através do que você faz? Alguma vez isso já aconteceu com você? Essas pessoas estavam fazendo isso. Elas estavam colocando ele não conseguiria, aquele paralítico não tinha a menor probabilidade de chegar na presença de Jesus naquele dia, naquele congresso, porque estava tudo lotado em volta. Então com as pernas dele ele não chegaria. E aí eu olho para essa situação, eu vejo assim, olha, um daqueles amigos chega para ele e fala assim: olha, você não esqueça a cabeça, chegou o teu dia. Ele fala: o que vocês vão fazer? O paralítico: o que vocês vão fazer? Fica calmo, é com a gente, o teu problema agora passa a ser meu. Eles falaram para ele, porque para fazer isso, para fazer essa operação de guerra e subir no telhado, destelhar, amarrar a maca e descer ela em cima de Jesus, só se você tomar para si a dor do outro. É só se isso acontecer com você. E se nós não tomarmos a dor do nosso próximo, nós não conseguimos resplandecer o Deus conosco na vida dessas pessoas. Então nós precisamos tomar a dor das pessoas que estão à nossa volta. Para quê? Para que seja manifesto o Deus conosco na vida delas.
porque muitas vezes a força delas já se esvaiu, não tem mais recurso, não tem mais a menor probabilidade de ser colocado diante de Deus. E aí você chega com a sua fé e você propicia isso para aquela pessoa. Aleluia. Isso é o conceito verdadeiro de comunidade. E eu acho maravilhoso quando o texto diz assim, que Jesus olhou para cima e ele disse assim: que maravilha! Que maravilha! Ele olhou, ele estava falando do paralítico? Ele não estava falando do paralítico, ele estava falando dos amigos dele que estavam tudo lá em cima, descendo a maca em cima da cabeça de Jesus. Então ele olha para cima e ele fala: que maravilha que vocês estão fazendo! O elogio era para os amigos, pois eles é que estavam fazendo toda a logística de colocar aquele homem diante de Deus. A fé cristã não é individual, ela é coletiva. Algumas características eu preciso de você para ser salvo. Você precisa do seu pai para ser salvo. Você precisa do seu filho para ser salvo. Nós podemos ser a salvação dos nossos vizinhos. A fé cristã é coletiva. Por que eu digo isso? Porque há momentos em que nós não conseguimos nos locomover. Recentemente eu quebrei a perna. Eu tive um acidente de carro há 1 ano e meio atrás e eu quebrei a perna. Não tinha o que ser feito. O SAMU teve que ir lá me pegar, levar para o hospital. Fiz uma cirurgia, coloquei 3 pinos. E você acha que eu saí de lá andando? Não. Eu precisei de alguém para me salvar daquele ambiente de hospital, para me levar para casa. Glória a Deus. E muitas vezes nós estamos em posições em que nós precisamos ser levados no ambiente de cura. E muitas vezes esse ambiente de cura é a igreja, querido. Muitas vezes não é o hospital. Muitas vezes esse ambiente de cura é a própria igreja, é a comunidade, é eu e você que estamos aqui e que nós podemos fazer a diferença através dessas pessoas que nós trazemos aqui. Glória a Deus. Ele nunca conseguiria chegar a Jesus naquele dia, esse paralítico. A gente só cai na real quando nós não conseguimos andar, quando nós não conseguimos dar um passo mais para frente. Esse paralítico tinha uma deficiência. Os amigos deles devem ter chegado lá e disseram: se depender de mim, você não vai mais ficar aí. Agora chegou a sua vez. Aleluia, Jesus. Todos nós somos deficientes. Todos nós. Eu sou destro. Eu escrevo com a mão direita. Se você é canhoto, você é deficiente da mão direita. E eu sou deficiente da mão esquerda. Então todos nós somos deficientes. Mas o paralítico, ele era um deficiente especial. Ele tinha uma deficiência especial. O mudo e o surdo, ele tem uma outra deficiência especial. Mas todos nós somos deficientes em alguma coisa. Porque nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Pessoas com necessidades especiais têm prioridade em cima de mim e de você, que somos deficientes também. O que é a fé cristã? A fé cristã é a gente saber que é necessitado de outro. Você precisa de mim. Por isso que Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido no engano do pecado. Olha, novamente a coletividade na Bíblia. Novamente a coletividade. Precisamos aprender a carregar as cargas uns dos outros. Em Gálatas 6, capítulo 2 diz assim, olha: levem a carga um do outro, porque assim vocês cumprem a lei de Cristo.
Agora eu gostaria que vocês repetissem comigo. Levem a carga um do outro. Gálatas 6, verso 8. Vamos de novo? Levem a carga um do outro. Gálatas 6, versículo 8. Olha, se tudo o que eu falei aqui, vocês não lembrarem de nada, vocês precisam lembrar desse verso durante a semana de vocês. Porque às vezes eu me empolgo e eu falo demais. E aí você não consegue captar aquilo que ele falou, esqueceu. Mas isso daqui que você repetiu no teu coração agora, você repetiu para você ouvir. Você repetiu para você exercitar. Você repetiu para você pôr em prática. Nós precisamos defender o direito de quem não pode se defender. A verdadeira religião é você defender o direito de quem não pode se defender. Procurar justiça por quem não tem como se defender da injustiça. A religião em que você tira a bota e coloca o tênis e sai correndo para se salvar, não é aceita por Deus. Essa religião não é aceita por Deus. Tiago capítulo 1, verso 27 diz assim: a única religião que Deus, nosso Pai, que Ele aceita como verdadeira e pura é esta: defendam e cuidem do órfão e da viúva. E por que nós estamos menosprezando aquilo que a Bíblia diz, queridos? Por que algumas vezes nós rasgamos algumas páginas da Bíblia e não fazemos o que a Bíblia diz para nós fazermos? Então a fé cristã é bem representada por esses 4 amigos que disseram: vamos levar você até Jesus. Tanto que Jesus não elogiou a fé do paralítico, ele elogiou a fé dos 4 amigos. Foram os amigos que tiveram a fé na cura do paralítico. E esse é o segundo ponto dessa mensagem. Por que o nosso conceito de salvação tem de ser coletivo? Porque há momentos em que a minha fé não basta, eu vou precisar da sua. Há momentos em que a sua fé não basta e você vai precisar da minha. Aleluia. Esse é o conceito de coletividade. Aí entram os meus amigos e dizem: ídolo, tem fé, eu tenho fé por você. Grande Deus. E aí eles fazem a coisa acontecer, não pela minha fé, porque ela já se esvaiu, mas pela fé dos meus amigos. O paralítico estava cansado, estava exausto, ele não tinha mais esperança, ele não tinha como ir até Jesus. E aí os amigos chegam para ele e fazem toda essa diferença na vida dele. O seu problema agora é o meu problema. Hashtag tamo junto. Por isso que a fé cristã é linda. Eu não fico preocupado só comigo. Eu não fico olhando para o meu umbigo. Nós não podemos ficar olhando para o nosso umbigo. Nós temos uma comunidade que depende de nós. A comunidade depende de nós. Nós temos que ter isso em mente. A dor do meu amigo dói em mim. Aí eu sou chamado por Deus para ter fé por ele, porque ele já não tem mais fé. Vendo Jesus, a fé dos amigos curou o homem. Olha só, Jesus não estava olhando para o homem, ele estava olhando a comunidade de fé. O olhar de Jesus foi para o teto. Que coisa linda vocês estão fazendo. Por isso, quando Paulo estava cansado, preso, sendo levado de um canto ao outro, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Essa segunda carta, ele está cansado. Ele é romano, Paulo é romano, e ele está
tomando cadeia, doidado, está sendo levado de uma cadeia para outra. E aí ele pega e escreve a carta, e ele diz assim na carta: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo. Noite e dia lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito ver você para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Com essa frase, recordo-me da sua fé não fingida. Paulo estava passando a maior agonia na mão dos romanos. E no desespero dele, na sua fé, Timóteo, com aquela atitude de fé, de choro não falso, ele estava fortalecendo a fé de Paulo no calabouço. Olha só que maravilhoso. Nós precisamos de comunidade por causa disso. Há momentos que estamos decepcionados, estamos no fundo do poço. Aí eu me lembro da minha comunidade de fé. Aí eu me lembro da igreja Irmãos Unidos para Cristo. Aleluia. Aí eu me lembro o quanto essa comunidade me fortaleceu. Eu me lembro da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, do grupo de oração. Aleluia. E a fé destas pessoas, não a minha, a deles, anima o meu coração fraco e debilitado. Isso é lindo, porque o espaço da fé cristã é o espaço da comunidade. E haverá vezes que você vai precisar da minha fé, e eu vou precisar da sua fé. Vai ter vezes que Jesus vai olhar para a fé de vocês e vai me abençoar, e vai olhar para a minha fé e vai abençoar vocês. Chegou o momento que não era mais com o paralítico. Chegou o grande momento, não era mais com o paralítico. Jesus olha a situação, ele falou para o paralítico: perdoados são os teus pecados. Naquela época, os fariseus até aceitavam que Jesus curasse as pessoas, mas eles não conseguiam conceber essa coisa de que Jesus pudesse perdoar pecados, porque para eles era só Deus que perdoava pecados. E aí quando Jesus falou isso, eles ficaram arrazoando no coração deles. Aí Jesus chega para eles e fala assim: pode parar, agora é comigo. Cura ou perdão? Cura ou perdão? Cura ou perdão? É como se Jesus dissesse assim: o paralítico, espera só um minuto. Falou para os amigos do paralítico que estão no telhado: pode parar, o problema agora não é com vocês. As pessoas daquele congresso ali, os fariseus e os saduceus, começaram a razoar no coração deles que havia blasfêmia no meio. E Jesus, sabendo como é que eles estavam pensando, resolve o problema. Como é bom a gente ter um amigo assim, querido, que manda você: fica quietinho, cala a boca, fica quieto, o problema agora é comigo. Eu vou resolver essa causa por você. Eu vou resolver esse impasse agora por você. Você não tem argumentação para ganhar essa causa falando. Aleluia. Mas aí Deus chega e fala assim: é comigo, agora é comigo. Quando você defende o fraco, o inocente, você está do lado de Deus, e a causa não é mais sua, passa a ser do Senhor. Você tem qualquer problema na sua história, consulte suas motivações, se são verdadeiras. Se é ético, vá em frente, pois esta causa não é mais sua. Se você é ético e são verdadeiras as suas colocações, vá em frente, Deus vai estar com você. Como é gostoso viver em comunidade,
Porque quando a minha história não é mais só a minha história, eu vou ver a alegria da comunidade inteira. Eu tenho com quem dividir as minhas dores, tenho com